Lendo os comentários dos vídeos de Fate Zero do Kitsune, me fez pensar sobre transmídia, e eu queria discutir esse assunto aqui com vocês. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, principalmente para entender se o VideoQuest está agradando, onde a gente pode melhorar, e também é uma forma de conhecer um pouco a opinião de vocês, e por mais que a gente não responda, a gente está sempre lendo, e isso nos dá ideia, por isso que é muito importante o feedback de vocês para a gente poder criar novos conteúdos, né? E é justamente por conta disso que esse vídeo está sendo criado, né? Eu li muitos comentários falando sobre o vídeo do Kitsune, onde o principal argumento, né, sobre a série do Fate, onde o Kitsune aponta alguns erros que ele entende de narrativa ou de melhorias que ele colocaria na obra, e muita gente tem falado, pô, cara, você não leu a novel, a lá explica melhor, tem outra série que é um complemento do Fate Zero, que você vai entender mais isso. Me fez pensar sobre transmídia, né? Transmídia, basicamente, é um recurso, né, de marketing, onde você tem um produto ou marca e você expande ele para diversas mídias, diversas plataformas. Você tem, por exemplo, a Marvel, tem os quadrinhos da Marvel, e você transforma isso em jogo, em filme, em caneca, em camiseta, em um monte de produto diversificado para espalhar a mensagem, né? E transmídia também é usado nos cinemas, nas séries, para contar uma história, para expandir essas histórias, né? E quando esse recurso é usado para contar alguma história, uma narrativa, existem exemplos bons e ruins, né? O exemplo bom, assim, mais óbvio que eu posso falar são os filmes da Marvel, onde eles até falam de Marvel Universe, né? Onde eles separam em grandes sagas, né? A primeira saga contou com a origem dos heróis do Capitão América, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, etc. E todas essas histórias juntas vão convergir no outro filme, que é Os Vingadores, onde mostra a origem dos Vingadores, uma grande ameaça que foi consequência dos filmes anteriores. Se a gente pegar esse exemplo, que é ótimo, para entender o uso da transmídia da maneira correta, nós vamos perceber que cada filme isoladamente ele funciona muito bem, né? Cada filme tem um início, meio e fim, uma história coesa, que isoladamente dá uma informação para o espectador. Agora, se você junta todas essas informações dos filmes separados, você tem uma grande história sendo contada, né? E mesmo se a gente assistiu o filme dos Vingadores sem ter assistido os filmes de origem, a gente consegue entender a história. A história, ela é fechada, fechada, coesa, e você conta com um extra de, se tiver assistido os filmes de origem, entender um pouquinho melhor. Você tem informações extras com os filmes de origem. Essa é uma maneira eficiente de usar a transmídia ao seu favor, onde cada informação isolada é coesa, é bacana, você entende, mas juntas é uma grande história, é uma coisa magnífica, né? Mas existem exemplos ruins, né? Exemplo ruim, assim, que eu consigo citar, eu vou citar mais pro lado dos videogames, né? Tenho dois exemplos aqui para falar para vocês. Por exemplo, tem o Destiny, né? O primeiro Destiny, que foi lançado há algum tempo atrás, 4 anos atrás mais ou menos, que é um jogo de FPS bom que eu comprei no lançamento, e durante a campanha do jogo, durante a história, em vários momentos você anda com um pod, um dronezinho que conversa com você e tal, te manda fazer as missões. E ele fala, cara, eu não tenho tempo para te explicar a história, vai lá e destrói aquele rádio, por exemplo. E aí, em vários momentos escrevia, um códex foi liberado. E esse códex era o quê? Era você acessar o celular e ler a história do jogo. Então, os produtores pensaram, não, vamos fazer uma coisa integrada com o aplicativo, então, em vez de a gente contar a história no jogo, a gente vai colocar ali no celular, então a pessoa vai jogar, vai parar para ler no celular. É uma ideia que não funcionou, porque você na campanha, você não quer parar de jogar para ler no celular. Ficou algo esquisito ali. Então, a história isolada no celular não funciona porque depende de você desbloquear na campanha. E a história na campanha do jogo. E a história isolada na campanha do jogo não funciona
Porque falta informação, porque você tem que parar e ler o celular. Então, esse é um uso errado da transmídia, né? Um outro exemplo que eu vou bater de novo aqui é sobre o Final Fantasy XV. O Final Fantasy XV, isoladamente, no jogo e no filme, funciona, só que existem informações que faltam ao espectador e te deixam lacunas propositais que você precisa parar para assistir o filme. Então isso é ruim. Quando você obriga o espectador você obriga ele a assistir as outras mídias para ter um entendimento pleno da história. Isso é muito ruim. No caso do Fate, era o exemplo que o Kitsune estava falando. Você tem um anime de Fate Zero, onde você precisa contar uma história. Só que essa história que está sendo contada isoladamente no Fate Zero, existem lacunas e existem informações que o produtor do anime, ele acredita que você já saiba, por já ter lido a novel, por já ter assistido outros animes. Então, essa é uma decisão, né, de produção, de direção, que tem esse pequeno erro, que é o que o Kitsune aponta ali. Você obrigar o espectador a ler as outras obras para ele ter um entendimento pleno é algo falho, né? Você cria uma história incompleta ali. Porque você tem que supor, querendo ou não, que é a primeira vez que o cara tá lendo aquilo, tá assistindo aquilo, né? Então você tem que dar o mínimo de informação possível para ele entender aquela história isoladamente e despertar o interesse de ler as outras obras, assistir os outros animes para ter uma compreensão plena. A Marvel faz isso muito bem, porque nos filmes do Vingadores eles não citam algumas coisas que ocorreram nos outros filmes, e se você tiver interesse você vai lá e assiste outro filme, mas foi dito no filme dos Avengers o que ocorreu, então quem está assistindo a primeira vez entende. No caso do Fate Zero, não ocorre isso, que é o que o Kitsune tem apontado nas reviews dele. Essa é uma decisão que poderia ter sido melhor aplicada no anime do Fate Zero. Eu entendo que esse não é um erro muito grave, a gente pode passar por cima disso, assistir Fate Zero, entender 90% do que está sendo falado ali e depois correr atrás das outras mídias, né, das outras obras. Mas se a gente dependesse de sempre parar para ler as outras obras anteriores ao que foi mostrado ali, a gente não teria o filme do Homem-Aranha que vai lançar agora. A gente teria que parar para ler todos os quadrinhos que foram lançados do Homem-Aranha, entender quem é o Homem-Aranha para assistir a porra do filme do Homem-Aranha. Então, a gente tem que entender, como fã, que você conhece a obra, mas existem pessoas que não conhecem. Então, é importante dar o mínimo de informação para que aquela nova pessoa assista, aquele novo possível fã que você está captando, um novo público, entenda aquilo e corra atrás das outras obras. Essa é uma forma inteligente de se criar histórias e de você transpor uma linguagem para as outras mídias, certo? Por exemplo, eu não conhecia os Avengers, eu não sou de ler quadrinhos, eu leio muito mangá, quadrinhos não é minha praia, por conta do método que é criada as histórias, de você obrigatoriamente você não ter um início, meio e fim, você ter blocos de histórias. Eu não gosto muito disso, eu gosto do início, meio e fim. Esse sou eu. Mas os filmes da Marvel me deram interesse de ler um pouco sobre quadrinhos. Então eu comecei comprando em quadrinhos de uma história fechada dos Avengers. Tô comprando agora a coletânea do Homem-Aranha. Então eu tô entrando no mundo das HQs por conta dos filmes, né? E os filmes, eles tiveram essa sacada de, cara, vamos dar essa primeira visão para quem não conhece e depois despertar o interesse para comprar as outras, para acompanhar as outras mídias, sabe? Fate Zero, ele pressupõe que você entenda aquele universo, que você já conhece algumas informações, até porque o Fate Zero ele foi lançado depois do Fate Stay Night. O Fate Stay Night foi o primeiro. Na ordem cronológica dos eventos, o Fate Zero ocorreu antes do Fate Stay Night, eu sei, mas no lançamento foi depois. Então o diretor pressupõe, todo mundo assistiu o Fate Stay Night, eu vou poder fazer o Fate Zero já, sabe, sentando a bota lá no início e correndo com a história.
Não, calma, vamos dar o mínimo de informação para quem está acompanhando a primeira vez entenda isso. E é muito comum as pessoas defenderem fervorosamente as suas obras porque já conhecem, mas, sabe, existem pessoas que estão entrando pela primeira vez nesse universo. Esse rage em cima de... não o rage de vocês dos comentários, eu entendo que é uma crítica construtiva que vocês estão fazendo, mas o que eu quero dizer aqui é que existe um rage de, cara, você falou besteira em tal ponto porque você não conhece. Ninguém sabe tudo, gente, sabe? Então vamos com calma, vamos entender que quando a gente vai fazer uma crítica, a gente tenta olhar como um todo e como uma visão de quem não conhece aquela obra, de um espectador novo. A gente vê uma coerência de narrativa do início, meio e fim do que está sendo falado ali, isoladamente, em Fate Zero, por exemplo. Então, as críticas do Kitsune são construtivas e são válidas, eu assisti os vídeos, eu gostei, mas eu entendo os argumentos de vocês e são válidos também, né? Mas existe esse parâmetro, essa questão da transmídia e o uso correto dela, beleza? Então eu queria abrir essa discussão para vocês para justamente, novamente, ouvir os comentários, ouvir não, ler os comentários, né? Por isso que é muito importante o feedback de vocês e a gente vai abrir uma nova discussão sobre esse tipo de recurso usado no cinema, nas HQs, e a gente, inclusive, conversar sobre Fate Zero e todas as rotas, porque o que mais me afasta de Fate Zero, de Fate no geral, é essa ideia de rotas. Ah, tal rota é melhor, ignora tal outra rota. Se foi criada uma rota, por que eu tenho que ignorar e partir para outra? Então, são coisas que na minha cabeça não entra e esse vídeo é importante para a gente começar a discutir sobre o uso da transmídia e a forma de criar uma narrativa coerente em cima da história que você quer falar, beleza? Então, aguardo os comentários de vocês pra gente trocar uma ideia. Deixe o seu like e compartilhe que vai ajudar muito o canal. Eu queria aproveitar aqui também para fazer um convite para todos compartilharem os vídeos do VideoQuest para os seus amigos, para abrir um pouco a discussão, porque o VideoQuest ele não é um canal onde você joga aqui uma opinião e quer ser o dono da verdade. O Kitsune e eu, nós gostamos de abrir discussões. Então, muitas vezes a nossa visão também é uma visão nossa e a gente entende que talvez existem outros pontos para enxergar, né, de uma mesma questão. Por isso que é muito importante o feedback de vocês e quanto mais pessoas assistirem os vídeos, mais opiniões nós teremos e mais discussões serão feitas em cima dos temas que nós gravamos, beleza? Então, novamente eu agradeço a todos vocês e aguardo os comentários. Um grande abraço do Caneda, valeu!